Joana é uma jovem mãe solo, que enfrenta a vida com coragem todos os dias. Divide o tempo entre faxinas, ônibus lotado e noites mal dormidas cuidando da filha Clarinha. Mas nada a preparou para o que aconteceu naquele dia. Desesperada porque a bebê se recusava a mamar, ela levou a filha escondida até o trabalho, achando que a sala do presidente estava vazia. Só queria amamentar e ir embora sem ser notada. Mas Wagner, o CEO da empresa, entrou e viu a cena. Em vez de mandar ela embora, ele ficou parado, em silêncio, tocado por aquele momento tão humano e real. A partir dali, duas vidas completamente diferentes se cruzaram. Entre julgamentos, preconceitos e desafios, nasceu algo que ninguém esperava: uma história de amor, respeito e transformação. Uma faxineira, um CEO e uma verdade que nenhum cargo pode esconder. O amor que move o mundo começa nos gestos mais simples. Acordar às 4:30 da manhã já era rotina para Joana. O despertador nem precisava tocar. O corpo já sabia que aquele era o momento de levantar, mesmo sem ter descansado direito. A filha, Clarinha, de apenas 8 meses, dormia tranquila no berço improvisado ao lado do colchão no chão. O som dos ônibus passando lá fora, misturado ao cheiro de café da vizinha Rosa, avisava que mais um dia tinha começado. Joana fazia tudo em silêncio para não acordar a menina nem os vizinhos do barraco de madeira. Lavava o rosto com a água fria da torneira do quintal, amarrava o cabelo num coque apressado e vestia o uniforme azul de faxineira, que já estava um pouco desbotado de tanto uso. Naquele dia, porém, tudo parecia fora do lugar. Clarinha não quis pegar a mamadeira. Fechava a boca, chorava, empurrava com a mãozinha pequena. Joana tentou de tudo: trocar a posição, cantar uma música, dar com colher. Nada funcionava. O peito dela doía de tanto leite acumulado. Mas ela já tinha treinado a filha a mamar só em casa, justamente para não ter problema no trabalho. Só que naquele dia, Clarinha parecia inconsolável. Rosa, a vizinha de alma boa que cuidava da menina quando Joana estava na empresa, ficou preocupada também. "Leva ela contigo, minha filha. Pede para sua chefe entender. Vai dar certo, confia", disse a senhora, enquanto enrolava a menina num paninho florido. Joana segurava a Clarinha no colo, enquanto subia a ladeira em direção ao ponto final do ônibus. Estava atrasada, o coração batia acelerado. Mas o medo maior era de que a supervisora Inês não deixasse ela ficar com a filha no prédio da empresa. Durante o trajeto, a menina finalmente adormeceu, exausta de tanto chorar. Joana usou aquele tempo no ônibus para respirar fundo e se preparar para a conversa. Quando chegou na Teleconnect, o porteiro olhou com estranhamento, mas não disse nada. Subiu direto ao andar da limpeza e, com a menina no colo, foi até Inês, que tomava café preto num copo de isopor perto da copa. Inês franziu a testa assim que viu a bebê, mas Joana falou antes: "Eu sei que não pode, dona Inês, mas ela está recusando a mamadeira. Só queria um cantinho para dar de mamar e já volto para o serviço." A supervisora bufou, olhou em volta e disse: "Vai logo, antes que alguém veja. Usa a sala do presidente, que ele está viajando. Só não faz bagunça, hein?" Joana agradeceu com um sorriso aliviado e seguiu apressada com Clarinha no colo. A sala do presidente era um lugar que ela só tinha visto por fora. Quando entrou, estranhou o silêncio, o carpete macio, o cheiro de ambiente fechado e caro. Sentou no sofá de couro e ajeitou Clarinha nos braços. Enquanto a menina mamava com força, Joana sentiu um misto de vergonha e gratidão. Era só um momentinho, e ninguém ia nem saber. Joana estava tão concentrada em acalmar Clarinha que nem ouviu a porta abrir. Só percebeu quando sentiu uma presença parada perto da entrada. Levantou os olhos assustada, com o seio ainda à mostra, e viu um homem alto, de terno escuro, com a expressão surpresa e confusa. Era ele, Wagner Moura,
o presidente da empresa. O coração de Joana disparou na mesma hora, e ela tentou cobrir o peito com uma mão, enquanto segurava a filha com a outra. Me desculpa, por favor, doutor. Me autorizaram a usar a sala só por 1 minuto. É que ela não quis mamar em casa e eu... A voz falhou e os olhos marejaram de medo. Pensou que seria demitida ali mesmo, mas Wagner não disse nada. Ficou parado por um instante, observando a cena com um olhar que misturava surpresa e algo mais difícil de definir. Depois, caminhou devagar até a poltrona do outro lado da sala e sentou-se, sem tirar os olhos de Joana e Clarinha. Pode continuar, ela precisa de você, disse com a voz baixa, quase num sussurro. Joana, desconcertada, olhou para ele sem saber se era uma ordem, um gesto de compreensão ou uma armadilha. Mas Clarinha mamava com tanta entrega que qualquer tentativa de interromper seria cruel. Então, Joana respirou fundo, limpou discretamente as lágrimas e continuou ali, amamentando sua filha diante do homem mais poderoso da empresa. O silêncio na sala durou alguns minutos, mas não era desconfortável. Wagner observava sem pressa, como se estivesse vendo algo que não fazia parte do mundo que conhecia. Aquela mulher simples, sentada no sofá de couro, com um uniforme amarrotado e um olhar cansado, parecia mais forte do que muita gente que ele admirava no meio empresarial. Clarinha, com os olhinhos fechados, sugava o leite como se ali estivesse toda a paz que precisava. Foi nesse instante que Wagner sentiu uma fisgada no peito. Não era dor, era um tipo de reconhecimento. Ele lembrou da infância difícil, da mãe que também se virava como podia, e percebeu que fazia tempo que não via algo tão real. Sem filtro, sem pose. Quando Clarinha finalmente soltou o peito e adormeceu no colo da mãe, Joana ajeitou a blusa e se levantou devagar. Desculpa mesmo, doutor. Eu sei que não é lugar para isso. Foi a única saída que encontrei. Wagner se levantou também, ainda com a expressão pensativa. Não se preocupe. Eu agradeço por ter me mostrado algo que eu precisava ver hoje. Joana não entendeu direito o que ele queria dizer, mas balançou a cabeça em sinal de gratidão e saiu da sala o mais rápido que pôde, com a filha nos braços e o coração aos pulos. Mal sabia ela que aquele momento, que parecia ser só mais um aperto na vida, ia virar uma encruzilhada. E Wagner também não imaginava que aquele olhar cansado e firme ia ficar preso na memória dele pelo resto do dia. Joana saiu da sala, apertando Clarinha contra o peito, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. O corredor parecia mais comprido do que nunca, e cada passo ecoava como se todos olhassem. No setor da limpeza, Inês ergueu as sobrancelhas, ansiosa pelo resultado daquela ousadia. Ninguém viu nada, tá? Sussurrou Joana, entregando a filha já adormecida nos braços da supervisora. Inês resmungou algo sobre regras, mas acabou permitindo que Joana descesse até a portaria para encontrar Rosa. A jovem mãe mandou um áudio apressado para a vizinha, pedindo que viesse buscar Clarinha o quanto antes. Enquanto esperava o elevador, revisava mentalmente cada detalhe, temendo ter ultrapassado um limite invisível. A imagem de Wagner sentado em silêncio, sem reprovação nos olhos, voltava como um lampejo inesperado de esperança. Mesmo exausta, sentiu uma pontada de orgulho por ter colocado a necessidade da filha acima de qualquer protocolo. Lá no último andar, Wagner ainda estava parado diante da mesa, com a pasta de reuniões aberta, mas a cabeça longe. Os gráficos de lucros e metas pareciam de repente banais, quase irrelevantes perante aquela cena simples de carinho. Ele se pegou lembrando do cheiro de leite no ar e da forma como Joana, apesar do medo, mantinha a voz firme. Pegou o celular, abriu o chat com o diretor de RH e digitou. Apagou, digitou de novo, sem saber como começar. No fim, escreveu apenas: precisamos conversar sobre espaço para mães na empresa. Hoje.
Guardou o aparelho e passou a mão no rosto, sentindo uma surpresa cálida na própria vulnerabilidade. Por anos, aprendera a blindar emoções para subir degraus, mas aquela manhã rachara a armadura num ponto vital. Ao chamarem pelo interfone para a reunião de orçamento, ele respondeu num tom diferente, quase suave. Pela primeira vez em muito tempo, entrou na sala de conferências, pensando menos em números e mais em pessoas. Joana voltou para o serviço com o uniforme amassado e a cabeça cheia. Pegou o balde, o pano e começou a limpar a copa como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro ainda sentia o coração acelerado. Tentava se convencer de que não tinha feito nada errado, que só tinha sido mãe. Mas o medo de fofoca e julgamento já a rondava. No refeitório, passou por Margarete, a faxineira mais antiga, que olhou de cima a baixo e comentou em voz baixa com outra colega. Tem gente que sabe se enfiar nos cantos certos, né? Joana fingiu que não ouviu, mas aquilo ficou grudado na pele como mancha de produto forte. Ela sempre evitou confusão, sempre fez tudo certinho, mas sabia que naquela empresa bastava um olhar atravessado para virar assunto. Enquanto esfregava o chão da sala de reunião do terceiro andar, Joana ouviu ao fundo a voz do diretor comentando que o presidente parecia diferente hoje, mais calmo. Ela sorriu sozinha, sem saber bem por quê. Talvez fosse só uma coincidência, ou talvez aquela breve conversa tivesse mesmo mexido com ele de um jeito que ela não imaginava. Quando terminou o andar, parou no banheiro para lavar o rosto e se olhou no espelho. Estava cansada, com os olhos marcados por noites mal dormidas, mas havia algo no olhar que parecia novo. Um tipo de força silenciosa. Respirou fundo, ajeitou o coque e voltou ao trabalho. O dia ainda tinha muito chão pela frente e ela não podia se dar ao luxo de se abalar. No fim da tarde, quando Joana já recolhia os materiais de limpeza no almoxarifado, ouviu seu nome ser chamado no rádio da supervisora. Joana, o presidente quer falar com você. Pode subir na sala dele. O estômago dela virou na hora. Pensou em 1000 possibilidades, uma advertência, uma reclamação formal, até uma possível demissão. Subiu devagar, com as mãos suando e a mente em pânico. Quando entrou na sala, Wagner estava em pé, encostado na janela, olhando a vista da cidade. Senta um pouquinho, Joana, ele disse sem formalidade. Ela obedeceu, com o corpo encolhido na cadeira. Eu queria te pedir desculpas por ter te surpreendido naquele momento. E também queria agradecer. Você me fez enxergar coisas que eu tinha esquecido. Joana não soube o que responder. Aquilo não era o que esperava ouvir. Wagner continuou. A empresa nunca pensou em mães como você. Gente que trabalha muito, mas que tem outra vida pesada lá fora. A gente finge que entende, mas não entende. Você me mostrou isso com um gesto tão simples. Ele falou com sinceridade, sem rodeios, e Joana sentiu que aquilo não era um discurso ensaiado. Eu queria ouvir mais de você, suas ideias, o que te faz falta aqui dentro. Talvez a gente consiga mudar alguma coisa. Joana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse com a voz baixa, o que mais faz falta é sentir que a gente importa, doutor, que nossa vida vale alguma coisa. Wagner assentiu, e naquele instante, uma ponte invisível começou a se formar entre os dois. Naquela noite, Joana chegou em casa diferente. O corpo doía como sempre, mas a cabeça estava leve de um jeito estranho. Sentou-se com Clarinha no colo, enquanto Rosa esquentava o mingau no fogareiro. Contou da conversa com Wagner em poucas palavras, sem florear, só o necessário. Rosa ouviu calada, depois sorriu com os olhos brilhando. Às vezes, Deus põe a gente no caminho certo quando a gente está quase caindo. Joana não era muito de fé, mas aquela frase ficou ecoando. Deitou com Clarinha aninhada no peito e pela primeira vez em meses dormiu sem ficar calculando o preço da fralda, a hora do ônibus ou a conta de luz vencida.
Ainda não sabia se aquilo era o começo de alguma coisa ou só um sopro no meio do furacão. Mas era bom, e isso já era raro o bastante para valer a pena. Nos dias seguintes, Wagner não forçou nenhuma aproximação. Apenas cumprimentava Joana com um aceno discreto quando a via no corredor ou deixava com a supervisora pequenos bilhetes com perguntas diretas. Como está o ambiente de descanso dos funcionários da limpeza? Você sente segurança para deixar sua filha com alguém durante o expediente? O que faria diferença de verdade para você? Joana respondia com cuidado, sempre por escrito, com letras firmes, como quem tem orgulho de pensar. Às vezes, passava noites conversando com Rosa sobre as respostas, como se fossem dever de casa importante. Aquilo tudo era novo, mas ela percebia que Wagner não a tratava com pena. Tratava com escuta. E isso, para quem vive esquecida num crachá, já era o começo de tudo. Foi numa manhã de quarta-feira que Joana foi chamada para uma pequena reunião com Wagner e mais 2 gerentes do setor de RH. A sala era menor, menos formal, e ela estranhou estar ali de uniforme, cercada de gente engravatada. Mas Wagner a apresentou com naturalidade. Essa é a Joana. Ela é mãe, trabalha aqui na limpeza e tem ideias que precisamos ouvir. A frase, simples, teve o peso de um trator. Joana ficou vermelha, ajeitou a blusa e falou devagar, com a voz um pouco trêmula. Explicou que muitas funcionárias tinham medo de faltar por causa dos filhos, que o plano de saúde não cobria pediatria perto das comunidades e que uma creche dentro da empresa seria mais útil que qualquer benefício de papel. Falou com a verdade de quem vive, não de quem lê relatórios. E todos ouviram, alguns com respeito, outros com estranhamento. Na hora do almoço, os boatos começaram a circular. Você viu? A Joana agora dá palestra na diretoria. Zombou uma das colegas no vestiário. Tem gente que sabe dar o golpe certo, soltou Margarete, lavando as mãos na pia. Joana fingiu que não ouvia, mas cada palavra parecia um prego entrando devagar. Ela sabia que não tinha feito nada de errado, mas no ambiente onde sempre foi invisível, qualquer passo fora da linha virava ameaça. À tarde, quando voltou para limpar a sala da gerência, sentiu os olhares. Não eram de curiosidade, eram de julgamento. Ainda assim, abaixou, passou o pano com capricho e saiu em silêncio. Ela não estava ali por vaidade, nem por status. Estava ali porque alguém, finalmente, tinha perguntado o que ela pensava. E ela não ia desperdiçar isso. Na volta para casa, Joana andou com o rosto baixo, empurrando o portão da vila com mais força do que o necessário. Rosa percebeu na hora que algo tinha dado errado. Falaram de mim, estão dizendo que estou me metendo onde não devo, desabafou Joana, colocando Clarinha no colo da vizinha. Rosa, com a calma de quem já viu o mundo girar, respondeu: é porque você agora está sendo vista e gente que sempre viveu no escuro se assusta com luz. A frase reconfortou um pouco, mas Joana ainda sentia o nó no peito. Por mais que tentasse manter a cabeça erguida, a verdade é que doía ser apontada como oportunista, quando tudo que fazia era trabalhar, cuidar da filha e tentar respirar num mundo que só apertava. Pensou em pedir a Wagner para esquecer o projeto, mas alguma coisa dentro dela dizia para esperar mais um pouco. No dia seguinte, Wagner apareceu de surpresa no setor da limpeza. Não estava com terno, usava uma camisa simples e jeans. Cumprimentou a todos com um sorriso educado e, antes de ir embora, chamou Joana de lado. Tô sabendo que tem gente falando coisas por aí. Só quero que você saiba que, para mim, você não deve nada a ninguém. Muito menos explicação. Ela engoliu seco. Quis dizer obrigada. Quis contar tudo o que sentia, mas só conseguiu balançar a cabeça. A presença dele ali foi como uma injeção de ânimo. Voltou para o trabalho com o corpo cansado, mas o peito um pouco mais firme. Talvez ainda fosse difícil, mas agora ela sabia que não estava sozinha. E isso já fazia toda a diferença. Na sexta-feira,
Quando Joana estava saindo do prédio com a mochila nas costas e Clarinha no colo, Rosa tinha ido buscá-la mais tarde naquele dia. Wagner apareceu no estacionamento. Ele vinha sozinho, com as chaves do carro na mão, e quando a viu, diminuiu o passo. "Essa é a Clarinha?" perguntou com um sorriso leve. Joana assentiu, ajeitando a menina no braço. "Tá mais tranquila hoje, né?" ele comentou, olhando para a bebê como se enxergasse mais do que só uma criança, como se enxergasse a luta toda. "Ela é boa de sono quando mama no peito, só dá trabalho quando não quer largar", respondeu Joana, com um risinho tímido. Wagner olhou para a menina, depois para Joana. "Se você topar, um dia a gente podia sair para conversar fora do ambiente da empresa, sem crachá, sem formalidade, só papo." Ela ficou sem fala por um segundo. Só respondeu com um "vou pensar". Durante o fim de semana, Joana não conseguiu parar de pensar naquela proposta. Não era só um convite, era uma quebra de muralha. E por mais que Wagner tivesse sido sempre respeitoso, o medo de se expor falava alto. Rosa, como sempre, percebeu o silêncio diferente e cutucou. "Você tá gostando dele?" Joana deu um sorriso envergonhado, quase infantil, e respondeu só com os ombros. "Ele é diferente, sabe? Mas eu não sei se isso é certo. Parece história que não é para mim." Rosa, com a sabedoria de quem não teve filhos, mas conhecia o amor, disse só: "Quem disse que não é para você? Amor que nasce do respeito é raro. E se for verdadeiro, não pergunta o endereço." Naquela noite, Joana ficou olhando Clarinha dormir e, pela primeira vez, imaginou um futuro que não parecia tão longe assim. Na segunda-feira, Joana chegou cedo ao trabalho. O uniforme estava passado, o coque mais firme e o olhar com aquele brilho que aparece quando a gente cria coragem. Durante o intervalo, escreveu um bilhete curto e entregou discretamente para a recepcionista do andar da diretoria. "Pode dizer ao Dr. Wagner que aceito o convite. Só peço que seja num lugar simples." À noite, enquanto Rosa ficava com Clarinha, Joana se vestiu com a única roupa que não era de serviço. Uma blusinha branca de botão e uma calça jeans escura, bem cuidada, que ela usava só em ocasiões especiais. Pegou o ônibus com as mãos suadas e o coração disparado. O ponto de encontro era uma padaria grande no centro, onde ele havia dito que o café era bom e o ambiente tranquilo. Ela chegou antes, sentou perto da janela e ficou olhando o movimento da rua para não parecer nervosa. Wagner chegou 15 minutos depois com um moletom cinza e o cabelo um pouco bagunçado. Sorriu ao vê-la e sentou-se de frente, pedindo um café com leite e pão na chapa. Nada de vinho caro, nada de lugares chiques, só uma conversa de gente real. Joana relaxou aos poucos e os dois falaram sobre infância, medos e até de novela antiga. Wagner contou que perdeu a mãe cedo, que teve que engolir o choro para virar homem de negócio muito antes da hora. Joana escutava com atenção e respondia com histórias de Clarinha, de como inventava brinquedos com garrafa PET e arroz cru para distraí-la. Era um encontro improvável, sim, mas não forçado. Era como se duas pessoas de mundos diferentes tivessem se encontrado num lugar comum, a solidão. E ali, entre goles de café, começaram a descobrir que havia muito mais entre eles do que o crachá dizia. Na volta para casa, Joana desceu do ônibus sorrindo sozinha. Ainda era difícil acreditar que aquele homem, o presidente da empresa, tinha escutado suas histórias como se fossem importantes. Mas o que mais tocou Joana foi o jeito como ele olhava. Não era com pena, nem com superioridade. Era um olhar de quem realmente queria entender. Rosa estava na porta do barraco, com Clarinha no colo e um sorriso já meio maroto. "Pelo jeito o café foi bom, né?" Joana riu e tirou os sapatos antes de entrar. Passou a noite quieta, com a menina dormindo sobre seu peito e a cabeça cheia de pensamentos. Ela sabia que se abrisse espaço demais pro coração, o tombo podia ser feio. Mas também sabia que na vida que levava, tudo que era bonito sempre vinha acompanhado de medo.
Wagner, por outro lado, passou a noite lendo as anotações que tinha feito sobre o projeto da creche. Mas as ideias se misturavam com o som da risada de Joana, que ainda ecoava na cabeça dele. Era um sentimento novo. Ele já tinha saído com mulheres antes, muitas com formação de ponta, conversas sofisticadas, mas nenhuma tinha mexido com ele daquele jeito. Tinha algo em Joana que era cru, real, impossível de ignorar. O medo dele, no entanto, era o mesmo. Como conciliar o mundo que construiu com esse sentimento que agora nascia de um lugar que ninguém ia compreender? Ele sabia que, uma vez que se envolvesse de verdade, não haveria mais como manter tudo separado. E naquele momento, talvez pela primeira vez, sentiu que era isso mesmo que ele queria. Nos dias que seguiram, a rotina de Joana começou a mudar aos poucos. Wagner passava pelo setor da limpeza e deixava um café para ela na copa, sempre com um bilhetinho discreto. Coisas simples. Bom dia, Joana. Espero que Clarinha tenha dormido bem. Ou, você conseguiu resolver aquele problema do pediatra? Eram palavras comuns, mas para ela vinham como presentes. Joana não era de ilusão. Sabia que aquele tipo de homem não costumava olhar duas vezes para alguém como ela. Mas Wagner olhava. E mais do que isso, escutava. Com o tempo, as mensagens foram ganhando mais carinho, e os encontros, mesmo breves, se tornaram pedaços bons no meio dos dias pesados. Ainda assim, Joana mantinha o cuidado. Falava pouco na frente dos outros. Evitava se aproximar quando havia muita gente por perto. Sabia que bastava um cochicho para virar tempestade. E a tempestade, de fato, começou a se formar. Margarete, sempre atenta ao que não era da sua conta, passou a observar Joana com mais interesse do que os próprios rodos. Comentava alto demais quando Joana entrava na copa. Fazia questão de ressaltar que algumas faxineiras estavam se achando demais ultimamente. Outras colegas começaram a se afastar, como se o simples fato de Joana estar sendo ouvida fosse um contágio perigoso. Inês, a supervisora, até tentou defender, dizendo que Joana estava participando de um projeto autorizado pela diretoria. Mas ninguém queria saber da verdade. Queriam fofoca, queriam queda. E Joana, mesmo tentando manter a cabeça erguida, já sentia o peso nos ombros. O que antes era orgulho começava a virar medo de estar cavando a própria cova profissional. Naquela sexta, Joana almoçou sozinha no refeitório pela primeira vez desde que começou na empresa. As colegas com quem costumava dividir a mesa estavam ocupadas demais, ou talvez só estivessem evitando mesmo. Ela sentia os olhares, ouvia os cochichos abafados quando passava. O prato parecia maior, o arroz mais seco e o silêncio ensurdecedor. Tentava disfarçar, mexendo no celular, mas por dentro sentia uma mistura de raiva e tristeza que dava vontade de sumir. A verdade é que, por mais forte que fosse, Joana ainda era humana, ainda sentia. E ali, naquele refeitório cheio de gente e vazio de afeto, ela entendeu que subir um degrau tinha um custo e que, às vezes, o preço era a própria solidão. Wagner percebeu a mudança no ar. As conversas nos corredores diminuíram quando ele aparecia. Os sorrisos se tornaram mais contidos. E os gerentes olhavam para ele com uma curiosidade desconfiada. Um deles, durante uma reunião, fez uma piadinha velada sobre cuidar demais do bem-estar da equipe da limpeza. Wagner engoliu seco, manteve o profissionalismo, mas por dentro sentiu a irritação crescer. Ele nunca gostou de politicagem, de aparências, e agora via de perto o quanto um gesto genuíno podia incomodar. No fim da tarde, chamou Joana na sala de novo. Dessa vez, ela entrou com os olhos baixos. "Tá tudo bem?" ele perguntou. Ela pensou em mentir, em dizer que sim, mas só respondeu: "Tô segurando, mas tá difícil." Wagner se levantou da cadeira e caminhou até a janela. Ficou em silêncio por um momento, como se estivesse organizando os pensamentos.
Você não devia estar passando por isso, Joana. O que está acontecendo aqui é reflexo de um sistema viciado. Mas acredite, você tem mais valor do que imagina. Ela ficou quieta, com as mãos entrelaçadas no colo. Não sei se vou aguentar, doutor. Tem hora que parece que todo mundo quer me ver tropeçar. Wagner se virou, olhou nos olhos dela e disse com firmeza: você não está sozinha. A gente vai fazer isso do jeito certo. E se alguém tiver que cair, que sejam os que espalham veneno, não quem está tentando melhorar as coisas. Pela primeira vez, Joana viu raiva nos olhos dele. Não contra ela, mas por ela. E naquele instante, sentiu algo crescer dentro do peito. Coragem. Na semana seguinte, Wagner convocou uma reunião extraordinária com o comitê de gestão. Apresentou a proposta de implantação de uma creche interna para os filhos dos funcionários, baseada nos relatos e sugestões de Joana. Exigiu que fosse avaliada com seriedade, com estudo de viabilidade e prazos. Disse, em alto e bom som, que as ideias tinham vindo da vivência real da equipe da limpeza e que a empresa só teria a ganhar se ouvisse quem vive as dores da base. Alguns engoliram seco, outros tentaram disfarçar a surpresa. Joana não estava presente, mas soube depois, pelos corredores, que o nome dela foi citado com respeito naquela sala. Isso mexeu com muita gente, pro bem e pro mal. E se antes os boatos eram sussurrados, agora começavam a tomar ares de acusação. Foi Margarete quem começou, numa conversa fingidamente casual com a coordenadora do RH, soltou com ar de preocupação: acho perigoso esse tipo de envolvimento entre funcionário e presidente. A gente escuta tanta coisa, né? Não precisou dizer mais. Em poucos dias, os corredores da empresa viraram um campo minado de insinuações. Diziam que Joana tinha um caso com Wagner, que usava o filho como desculpa para subir na vida, que estava querendo virar gerente de faxina. As palavras vinham maquiadas de brincadeira, mas cortavam como navalha. Quando Joana passou pela copa e ouviu alguém dizer muito leite para pouca limpeza, a mão dela tremeu tanto que deixou a garrafinha cair no chão. Foi ao banheiro, trancou a porta e chorou em silêncio, não por vergonha, mas por cansaço. Wagner percebeu que Joana estava mais calada, mais retraída. Tentou puxar conversa por mensagem, mas ela demorava a responder. Quando insistiu e perguntou se estava tudo bem, ela respondeu com sinceridade: "Tô pensando se vale a pena." Aquilo o atingiu em cheio. Era como ver alguém apagar uma luz que tinha acabado de aprender a acender. Na mesma noite, ele foi até a casa dela. Rosa atendeu a porta e, sem surpresa, o convidou para entrar. Joana estava no quarto, colocando Clarinha para dormir. Quando saiu, os dois se sentaram na área pequena da frente, onde mal cabia uma mesa de plástico. "Você não devia vir aqui", ela disse com a voz baixa. "E você não devia passar por tudo isso sozinha", ele respondeu. Era a primeira vez que estavam juntos ali, fora dos papéis, só como ele e ela. Gente! Joana respirou fundo e olhou para o céu. Era uma daquelas noites abafadas, com cheiro de terra e roupa lavada. "Wagner, eu não sou boba. Sei o que as pessoas estão falando. Sei que estão achando que eu me aproveitei, que estou me vendendo." Ele tentou interromper, mas ela levantou a mão. "Deixa eu terminar. Eu gosto de você. Gosto de verdade. Mas eu também gosto de mim. E eu lutei muito para me olhar no espelho sem sentir vergonha. Não vou jogar isso fora por ninguém." Wagner ficou em silêncio, com os olhos marejados. Aquela mulher ali, sentada numa cadeira velha, com as pernas inchadas de tanto trabalhar, tinha mais dignidade do que muita gente engravatada. E era justamente isso que fazia ele querer protegê-la ainda mais, mas sem tirá-la do lugar de quem escolhe. Ela continuou: "Se isso for para acontecer, vai ter que ser com respeito, com verdade e com a consciência de que o mundo lá fora não vai facilitar." Wagner assentiu, pegou a mão dela com delicadeza. "Então vamos fazer isso do nosso jeito, sem esconder, mas também sem se expor por vaidade. Eu quero te ver crescer, Joana. Não por mim,
Por você. Ela sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Lá dentro, Clarinha choramingou e Joana se levantou. A mãe já vai, meu amor, disse baixinho. Wagner ficou ali, olhando ela entrar, e percebeu que estava se apaixonando não por uma fantasia, mas por uma mulher real, com cicatrizes, medo e força. E talvez fosse exatamente isso que ele sempre procurou, sem saber. Na manhã seguinte, Joana acordou com o rosto ainda marcado do choro da noite anterior, mas com uma decisão tomada. Não ia pedir demissão, não ia se esconder. Rosa, sempre observadora, percebeu o olhar diferente e apenas disse: "Você tem mais força do que imagina, minha filha. Vai com fé." Ao chegar na empresa, Joana sentiu os olhares. Alguns carregados de julgamento, outros apenas curiosos. Mas ela andou de cabeça erguida, cumprimentou a todos como sempre fazia e foi direto ao vestiário. Trocou o uniforme branco com capricho, prendeu o cabelo e respirou fundo diante do espelho. Naquele dia, ela não era só a faxineira. Era uma mulher decidida a não deixar que a maldade dos outros calasse sua voz. Do outro lado do prédio, Wagner se reunia com o diretor administrativo. "Quero que a Joana apresente a proposta da creche para o conselho. Ninguém melhor do que ela para explicar de onde isso veio." O diretor arregalou os olhos. "Mas ela é da limpeza, Wagner. O pessoal do conselho pode não ver isso com bons olhos." Ele interrompeu, firme. "Então, tá na hora de mudar os olhos com que a gente vê as pessoas." Foi a primeira vez que Wagner bateu na mesa numa reunião. Estava cansado do jogo de aparências. Cansado de ver quem tem história de verdade sendo tratado como invisível. A apresentação seria na sexta-feira. Restavam 4 dias. E Joana nem sabia ainda que teria que encarar uma sala cheia de engravatados. Quando Wagner contou a ela sobre a apresentação, Joana ficou em choque. "Eu? Falar na frente daquele monte de gente importante? Wagner, eu sou da faxina. Eles vão rir da minha cara." Ele respondeu com firmeza: "Você é mãe, trabalhadora, inteligente, tudo o que essa empresa finge valorizar, mas nunca coloca no centro. É sua vivência que vai convencer, não um diploma." Joana sentou no banco de trás da recepção, ainda processando. Por um momento pensou em recusar, mas então lembrou das noites em claro, com Clarinha no colo, dos dias em que teve que escolher entre o gás e a fralda. Lembrou das mães do bairro que deixavam os filhos sozinhos para poder trabalhar. E foi aí que entendeu, ela não falaria só por si. Os dias seguintes foram de preparação e tensão. Wagner arranjou alguém da comunicação interna para ajudá-la a montar os slides. Ela aprendeu a usar o PowerPoint na marra, perguntando tudo, sem vergonha de parecer iniciante. "Aqui não é para mostrar que eu sei, é para mostrar o que eu vivo", dizia. Rosa cuidava de Clarinha com mais frequência, feliz em ver Joana ocupada com algo que parecia sonho. Margarete, por outro lado, lançou olhares venenosos e frases cortantes como: "Espero que ela saiba falar direito, pelo menos." Joana ouvia tudo, mas já não se abalava como antes. Tinha medo? Tinha, mas era aquele medo que empurra a gente para frente, não o que faz a gente parar. Na noite anterior à apresentação, Joana mal conseguiu dormir. Passou horas decorando as falas, ensaiando na frente do espelho com uma escova de cabelo na mão como se fosse microfone. "Boa tarde, senhores. Eu sou Joana Santos." E travava logo em seguida, imaginando os olhares desconfiados. Em certo momento sentou no chão do quarto com Clarinha dormindo ao lado e começou a chorar baixinho. Não era só vergonha, era o peso de tudo. Das derrotas que já tinha engolido calada, das portas que se fecharam antes mesmo dela tentar bater. Mas aí pensou na possibilidade de outras mulheres não precisarem passar pelo que ela passou. E isso acalmou seu peito. Se a voz dela tremesse, que tremesse com verdade. Na manhã seguinte,
Rosa a ajudou a escolher a roupa mais discreta e alinhada que tinha. Uma blusa social que ganhara de doação, uma calça preta simples e o cabelo preso num coque apertado. Você tá linda, minha filha, mas mais do que isso, tá certa. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Joana chegou mais cedo na empresa. A sala do conselho parecia maior e mais fria do que nunca. Os copos de vidro sobre a mesa, os papéis organizados demais, tudo dava a impressão de que aquele não era um lugar para ela. Mas ali estava, com o coração disparado, esperando a hora de ser chamada. E no fundo sabia, não tinha mais como voltar atrás. Quando chamaram seu nome, Joana sentiu as pernas ameaçarem falhar, mas respirou fundo e entrou. A sala estava cheia, diretores, conselheiros, gente de paletó e rosto sério. Wagner estava ali, sentado mais ao fundo, mas seus olhos estavam fixos nela com um olhar que dizia: vai, eu tô aqui. Joana segurava o controle do projetor com mãos trêmulas. Olhou para a tela, depois para os rostos que a encaravam. E começou: bom dia. Meu nome é Joana Santos. Trabalho há 4 anos na limpeza da Teleconnect. Hoje eu vim falar de algo que vai além da minha função. Eu vim falar de necessidade. A sala ficou em silêncio absoluto. Era como se ninguém respirasse. E ela continuou. Com voz firme, Joana contou sua história. Como precisou voltar ao trabalho poucos dias após o parto. Como a falta de uma creche fez com que pensasse em desistir de tudo. Falou das mães da limpeza, da copa, da segurança, todas com os mesmos dilemas. Apontou dados, mostrou as planilhas que preparou com a ajuda da equipe de RH, apresentou custos, alternativas e o impacto positivo que a medida traria. A gente não quer privilégio. A gente quer condições de continuar trabalhando com dignidade, disse, olhando nos olhos do presidente do conselho. A sala seguia silenciosa. Ninguém esperava tanto preparo. Ninguém esperava tanta verdade saindo da boca de quem, até ali, só era vista empurrando um carrinho com pano e rodo. Enquanto falava, Joana reparava nos olhares. Alguns evitavam encará-la. Outros franziram a testa como quem não acreditava que era ela mesma quem tinha preparado tudo aquilo. Mas havia também quem a ouvia com atenção sincera. Uma diretora mais velha chegou a cruzar os braços e depois descruzar, visivelmente desconcertada. Joana, mesmo nervosa, percebeu. A sala estava se abrindo aos poucos ao que ela dizia. Não era só sobre uma creche, era sobre humanidade, sobre enxergar quem sempre foi invisível naquele prédio de vidro. Quando terminou sua fala, ela concluiu com uma frase simples: eu só quero poder ser mãe e funcionária sem precisar escolher um ou outro. E então, por um instante, o silêncio tomou conta. Ninguém aplaudiu, ninguém questionou. Por alguns segundos, Joana ficou ali parada, sem saber se aquilo tinha sido um fracasso ou um sucesso. Foi Wagner quem quebrou o gelo. Ele se levantou e disse: essa é a funcionária mais corajosa que eu já vi nessa empresa. Em seguida, agradeceu a apresentação dela e pediu que o conselho levasse a proposta a sério. Não como um gesto de caridade, mas como um avanço necessário. Joana sentou-se de volta ao canto da sala, o coração ainda batendo forte. Não sabia o que viria depois, mas já tinha vencido algo muito maior do que aquele momento. A sensação de não pertencer. Na saída da sala, ninguém falou com Joana. Alguns conselheiros saíram olhando o celular, outros evitaram até contato visual. Mas ela não se abalou. Caminhou firme até a sala de descanso, onde se sentou sozinha e respirou fundo, como quem finalmente tira um peso das costas. Minutos depois, Wagner apareceu na porta. Não disse nada de imediato. Apenas entrou e sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo, até ele dizer: foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi alguém fazer aqui dentro. Joana sorriu com os olhos marejados, mas não disse nada.
Estava exausta e, naquele momento, só queria existir sem precisar provar mais nada a ninguém. Wagner pegou a mão dela, ali mesmo, com a porta entreaberta. Não era um gesto escondido nem escancarado, era apenas sincero. Você não está mais sozinha nisso, e a empresa também não pode mais fingir que nada disso existe, disse ele, baixinho. Pela primeira vez, Joana se permitiu encostar o ombro no dele. Não como quem se apoia por fraqueza, mas como quem finalmente encontra um lugar de descanso. Ela sabia que muita coisa ainda podia acontecer, que o mundo não mudava da noite para o dia. Mas alguma coisa dentro dela tinha mudado, e isso já era um começo. Um novo tipo de força, feito de amor próprio e coragem. A tarde foi passando devagar, mas Joana já não se sentia mais a mesma. Voltou para o vestiário, trocou de roupa, prendeu o cabelo e passou batom, sem nem saber por quê. Talvez fosse só o desejo de se olhar no espelho com um pouco mais de carinho depois de tudo. Quando saiu, encontrou Margarete no corredor, que a olhou de cima a baixo, com aquele mesmo olhar atravessado de sempre. Mas Joana não desviou o rosto. Olhou de volta firme, sem arrogância. Era como se dissesse em silêncio: eu não tenho vergonha de quem eu sou. E seguiu em frente, com a cabeça erguida, sem pressa, como quem já não carrega o peso da aprovação alheia. Lá fora, perto da recepção, Wagner a esperava. Estava de paletó, mas com a gravata afrouxada e o semblante leve. Posso te dar uma carona hoje? Perguntou sem formalidade, como se aquele convite já estivesse no ar há dias. Joana hesitou por um segundo. Não sabia se era certo, se ia dar margem para mais falatório, se estava misturando demais as coisas. Mas naquele momento, o que ela mais queria era entrar naquele carro, respirar fundo e deixar a cidade passar pela janela com alguém do lado. Pode sim, respondeu, e os dois saíram juntos. Não como chefe e funcionária, mas como dois seres humanos tentando, de algum jeito, encontrar refúgio um no outro. No carro, o silêncio entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, era um tipo de silêncio bom, daqueles que dizem muito. Joana olhava pela janela, vendo os prédios darem lugar a ruas mais simples, com comércio de bairro, gente na calçada, criança empinando pipa. Wagner, dirigindo devagar, parecia absorver tudo também, como se estivesse vendo pela primeira vez uma cidade que sempre esteve ali. Você sempre pega esse caminho? Ele perguntou, como quem quer entender mais do mundo dela. Todo dia. E toda vez penso em desistir de tudo. Mas aí lembro da Clarinha dormindo agarrada em mim e vou de novo, respondeu ela sem drama, só com verdade. Wagner apertou o volante com as duas mãos, como se aquela frase tivesse batido fundo. Eu cresci num lugar bem diferente. Tudo sempre me foi dado. E mesmo assim, muitas vezes eu quis largar. Endudo, confessou. Joana o olhou de lado, surpresa com a honestidade. E por que não largou? Perguntou. Ele sorriu, sem olhar diretamente para ela. Porque no fundo eu não tinha coragem. E porque talvez estivesse esperando encontrar algum sentido em meio a tudo isso. Os dois se olharam brevemente no retrovisor. Por um instante, não eram mais CEO e faxineira. Eram só duas pessoas tentando achar sentido em meio à bagunça da vida. Quando chegaram à rua de Joana, Wagner diminuiu a velocidade. Era uma ladeira estreita, com casas apertadas, fachadas descascadas e roupas no varal. Crianças brincavam descalças na calçada, uma senhora vendia milho na porta de casa e um cachorro dormia embaixo de um Fusca azul. Ele estacionou em frente ao portão de ferro da casa onde Joana morava, pintado de verde claro. Rosa apareceu no portão, segurando Clarinha no colo, e quando viu o carro, acenou. Joana desceu com um sorriso que não escondia a exaustão do dia, mas deixava transparecer o alívio. Quer subir? Perguntou meio sem jeito. Wagner olhou para cima, avaliou por um segundo e respondeu com um simples quero. A casa era pequena, mas limpa e organizada.
A sala tinha sofá com capa florida, uma estante com fotos e uma TV antiga. No canto, um bercinho desmontável e brinquedos espalhados pelo chão. Rosa, simpática como sempre, ofereceu café. Wagner aceitou. Clarinha, no colo da mãe, olhava para ele com curiosidade. Essa é minha filha, a razão de eu não ter desistido até hoje, disse. Joana, com a menina no colo, encostando o nariz no cabelinho dela. Wagner se ajoelhou para ficar na altura da menina. Oi, Clarinha, disse, sorrindo. A menina não respondeu, mas esticou a mãozinha em direção ao cabelo dele, puxando com força. Todos riram. Foi um riso simples, daqueles que fazem a casa parecer mais viva do que nunca. Rosa se despediu logo em seguida, deixando os dois sozinhos na sala, com Clarinha, que já começava a cochilar no colo da mãe. Joana a levou até o bercinho, ajeitou o lençol com cuidado e ficou observando a filha por alguns segundos. Wagner, parado na porta do quarto, acompanhava em silêncio. Ela tem sono leve, mas dorme tranquila se sentir que eu tô por perto, disse Joana, voltando para a sala. Sentaram-se lado a lado no sofá. A TV estava ligada no mudo, passando um programa antigo. Por um instante, não disseram nada. Só o som da rua entrava pela janela entreaberta. Até que ele falou sem rodeios. Eu tô começando a enxergar as coisas de outro jeito. E isso tem muito a ver com você. Joana olhou para ele com expressão séria. Não era uma mulher acostumada a elogios vazios. Queria entender o que ele queria dizer com aquilo. Que tipo de jeito? Perguntou, sem se mover. Wagner suspirou. Tipo, ver que tem valor onde antes eu só via rotina. Que gente como você sustenta o mundo todo e ninguém percebe. Ele virou de frente para ela, com sinceridade no olhar. Você não é invisível para mim, Joana. Nem como mãe, nem como mulher. Ela sentiu o rosto esquentar. Não sabia se era por vergonha, emoção ou medo. Mas uma coisa era certa, ela não se sentia usada, nem manipulada, sentia-se vista. E depois de tanto tempo sendo ignorada, aquilo era mais do que qualquer declaração. Ela desviou o olhar, olhando para a estante cheia de retratos simples. Uma foto dela com Clarinha recém-nascida, outra com Rosa segurando a menina no colo e uma mais antiga, em que ela mesma parecia ainda adolescente. Você fala bonito, Wagner, mas você não faz ideia do que é viver do lado de cá. Quando um homem se aproxima demais, a gente aprende a desconfiar, porque às vezes vem cobrança junto, ou dor, ou abandono. Ele quis responder, mas preferiu ouvir. Joana se levantou e foi até a janela. Eu já fui deixada uma vez, grávida, com medo, sozinha. Tive que engolir o choro e levantar no dia seguinte para trabalhar. Sua voz era firme, mas os olhos marejavam. Eu não estou dizendo que você é igual. Só estou dizendo que eu tenho medo. Wagner se levantou também, devagar, respeitando o espaço dela. Eu entendo seu medo e seria desonesto da minha parte dizer que posso prometer um mundo sem dor. Mas o que eu posso te prometer é que eu nunca vou brincar com a sua história, com a sua verdade. Joana o encarou com intensidade, como quem mede o peso das palavras. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou em cada uma. Ele se aproximou, mas não tentou tocá-la. Apenas ficou ao lado dela, olhando a rua pela mesma janela. Dois mundos diferentes dividindo o mesmo silêncio. E naquele instante parecia que já bastava. Joana ofereceu um café novo, mesmo já sendo tarde. Não sei se o senhor quer. Ele sorriu com aquele jeito contido, que parecia cada vez mais sincero. Quero, mas só se você parar de me chamar de senhor. Ela riu pela primeira vez naquela noite. Um riso leve, curto, mas cheio de verdade. Foram juntos até a pequena cozinha. Enquanto ela passava o café, ele observava o espaço simples, com azulejos antigos e uma mesa com uma toalha plastificada. Era tudo tão longe do universo dele, mas ao mesmo tempo tão verdadeiro. Wagner não conseguia tirar os olhos dela.
Joana não tinha maquiagem, não tinha roupa de marca, nem discursos ensaiados, mas tinha dignidade, tinha força. Sentaram-se à mesa e tomaram o café em silêncio, como se qualquer palavra pudesse quebrar o equilíbrio daquela noite. Você não precisa responder agora, disse ele olhando para a xícara. Mas se algum dia você quiser sair, conversar fora daqui, sem pressa, sem obrigação, eu adoraria. Joana encarou a bebida quente por alguns segundos. Não respondeu de imediato, mas não recusou. E aquele silêncio dela, cheio de cuidado e ponderação, valia mais do que um sim precipitado. Vamos ver, Wagner, vamos ver, ela disse com um meio sorriso. Era como se abrisse uma fresta. Não uma porta escancarada, mas uma fresta de esperança. E isso, para ele, já era tudo. Na manhã seguinte, Joana chegou mais cedo ao trabalho. Clarinha havia dormido a noite toda e ela aproveitou para deixar tudo pronto com Rosa antes de sair. Quando entrou no prédio da Teleconnect, sentiu os olhares. Não era imaginação. Algo no jeito que algumas colegas cochichavam deixava claro que a conversa já tinha se espalhado. Margarete, a faxineira mais antiga e conhecida por ter língua afiada, fez questão de comentar alto quando passou perto. Tem gente que sobe na vida mais rápido que elevador. Joana respirou fundo, fingiu que não ouviu e seguiu com a cabeça erguida. Mas por dentro, o estômago já revirava. No vestiário, tentou se concentrar. Arrumou os cabelos, ajeitou o uniforme e pensou em tudo o que ainda precisava fazer no dia. Mas o burburinho continuava. Era como se os sorrisos das colegas de ontem tivessem se transformado em julgamentos. Quando encontrou Inês no corredor, a supervisora apenas fez um aceno breve, diferente do costume. Joana percebeu, sentiu. Era como se, de repente, ela tivesse virado assunto, e não por mérito. Voltou à rotina, limpando salas, esvaziando lixeiras e desinfetando banheiros, tentando manter a mente firme. Mas a verdade é que dentro dela, a dúvida começou a se instalar. Será que todo esse envolvimento ia custar caro demais? Na hora do almoço, Joana se sentou sozinha no refeitório, como fazia nos primeiros dias de trabalho. O clima estava diferente. Até a moça do caixa, que sempre trocava uma piadinha, hoje só disse boa tarde sem olhar direito. Ela se perguntava se Wagner já sabia, se imaginava o que estava acontecendo e se isso tudo valeria a pena. Pensou em pedir transferência de setor, em desaparecer um pouco, como fazia quando a pressão apertava. Mas aí lembrou de Clarinha, daquele rostinho tranquilo dormindo depois da mamada, da segurança que ela queria construir para a filha. E então, no fundo da alma, veio aquela vozinha firme que às vezes brotava do nada. Você não chegou até aqui para recuar. No fim do expediente, Inês a chamou para conversar. A sala estava fria, como sempre, mas o tom da supervisora estava diferente. Joana, tenho recebido alguns comentários. Não quero te expor, mas acho importante você saber. Ela foi direta. Disse que a relação com Wagner tinha virado assunto, que algumas pessoas estavam questionando seu envolvimento no projeto dos benefícios e que isso podia trazer complicações. Joana escutou tudo calada. Quando Inês terminou, ela respirou fundo e perguntou: o problema é eu ter ideias ou é eu ter me tornado visível? A pergunta ficou no ar. Inês não respondeu. Apenas pediu que ela tivesse discrição. Joana saiu da sala com o peito apertado, mas com a cabeça ainda mais firme. Se iam julgá-la, que fosse pelo que ela de fato tinha a dizer. Naquela noite em casa, Joana mal conseguiu dormir. Ficava andando de um lado para o outro na sala apertada, pensando em tudo. Rosa, sentada no sofá com Clarinha dormindo no colo, olhava com ternura. Minha filha, se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que ninguém dá pedrada em árvore que não dá fruto. Joana sorriu cansada. Mas é difícil, Rosa. Eu só queria ser respeitada, só isso. A idosa segurou sua mão. Então mostra quem você é, não com briga, com verdade.
E essas palavras entraram fundo. Joana entendeu. Não bastava esperar que as pessoas reconhecessem seu valor, ela teria que provar. E faria isso do jeito certo. Na manhã seguinte, chegou à empresa decidida. Procurou Wagner e pediu 5 minutos. Estavam na sala dele, mas agora sem barreiras, sem tensão. Ela contou tudo. Os boatos, os olhares, o que estava sentindo, e pediu uma chance. Eu quero apresentar minha ideia para o conselho. Eu estudei, me preparei. Se depois disso ainda acharem que não sou capaz, tudo bem. Mas eu quero ser ouvida pelo que tenho na cabeça, não por quem eu abraço depois do expediente. Wagner escutou com atenção, com aquele mesmo olhar da primeira vez que a viu amamentando Clarinha, e sem hesitar respondeu: "Você vai ser ouvida, Joana, eu prometo." A reunião com o conselho foi marcada para sexta-feira da mesma semana. Joana teria pouco tempo para organizar tudo, mas mergulhou de cabeça. Wagner garantiu que ela teria o apoio da equipe de planejamento para montar os gráficos e dados necessários. Mesmo assim, Joana fez questão de escrever cada parte da apresentação com as próprias mãos, à noite, depois que Clarinha dormia. Rosa ajudava, revisando, opinando, fazendo perguntas como se fosse uma conselheira experiente. Explica como é sair de madrugada e deixar sua filha doente, porque não tem com quem ficar. Isso eles precisam ouvir, dizia. Joana percebeu que aquilo não era só sobre ela, era sobre tantas outras mulheres invisíveis. Nos corredores da empresa, os olhares não pararam. Alguns carregavam desdém, outros curiosidade. Mas Joana já não desviava mais o rosto. Caminhava com passos firmes, ainda que o coração tremesse por dentro. Wagner se manteve discreto, mas sempre disponível. Ele respeitava o espaço dela, e ela valorizava isso. Não era sobre exposição, era sobre posicionamento. O que eles viviam fora dali era deles, mas ali, na Teleconnect, Joana queria e precisava mostrar que sua voz merecia ser levada a sério. Cada minuto da semana foi um teste, e cada teste só confirmava uma coisa: ela não queria ser exceção. Queria abrir caminho para outras como ela. Na sexta-feira, Joana acordou antes do sol. Separou a roupa mais alinhada que tinha, alisou com cuidado e prendeu o cabelo num coque simples. Rosa ficou com Clarinha e fez questão de benzer a moça. Antes que ela saísse: "Vai com fé, menina, e fala com o coração." O trajeto até a empresa foi silencioso, mas dentro dela uma tempestade de sentimentos se agitava. Medo, sim, mas também uma sensação nova, quase desconhecida: orgulho. Entrou na sala de reunião minutos antes da apresentação, junto com Wagner, que apenas lhe lançou um olhar confiante, sem precisar dizer nada. Ali, ela não era só a faxineira. Era uma mulher com algo a dizer. A sala do conselho era fria, com uma mesa longa cercada por pessoas que até poucos meses atrás nem sabiam seu nome. Alguns conselheiros estavam curiosos, outros visivelmente impacientes. Joana ajeitou os papéis, respirou fundo e começou. Não com números, não com termos técnicos, mas com uma pergunta. Algum de vocês já teve que deixar um filho chorando em casa para conseguir um turno extra? O silêncio que se formou ali não foi de descaso, foi de impacto. Ela continuou, contando de sua jornada, das noites sem sono, das doenças mal cuidadas por falta de tempo, dos remédios divididos no meio para durar o mês. E então trouxe dados, propostas, soluções reais. Tudo conectado à vida de quem carrega a empresa nas costas, mas que nunca é chamada para a sala de reunião. Enquanto falava, Joana percebeu algo que não esperava. Os olhares duros começaram a amolecer. Um dos conselheiros mais antigos, que até então a observava com os braços cruzados, largou a caneta e passou a ouvi-la com atenção real. Uma mulher mais jovem, do setor jurídico, assentia, levemente com a cabeça. Joana falava de coisas simples, mas fundamentais, como a diferença que uma creche na empresa faria,
ou um plano de saúde com cobertura infantil mais acessível. Ela não pedia favores, pedia visão. E fazia isso com dignidade. Quando terminou, a sala ficou em silêncio por segundos que pareceram eternos. E então vieram os primeiros aplausos. Não entusiasmados, mas sinceros, respeitosos. Wagner se manteve em silêncio o tempo todo, deixando que Joana brilhasse sozinha. Quando ela se sentou, as mãos ainda trêmulas, ele apenas olhou para ela com um orgulho discreto, mas evidente. O presidente do conselho pediu a palavra e fez questão de reconhecer que aquela era uma das apresentações mais humanas e relevantes que já tinham visto. Não estamos falando só de números, estamos falando de vidas, e isso muda tudo. Joana não sabia se chorava ou sorria. Só sabia que, pela primeira vez, sentia que sua voz tinha atravessado os muros da diferença social. E o melhor, não por pena ou caridade, mas por competência. No fim da reunião, o conselho deliberou que o projeto de reformulação dos benefícios seria levado adiante, com Joana integrada oficialmente à equipe que conduziria a próxima fase. Wagner anunciou que ela teria um cargo temporário de apoio estratégico no RH, com possibilidade de efetivação conforme os resultados. Alguns ainda franziram a testa, mas não houve contestação. Joana saiu da sala com os olhos marejados e o coração acelerado. Era muito mais do que ela tinha imaginado e muito mais do que qualquer uma das outras faxineiras teria ousado sonhar. No corredor, Inês, a supervisora, a esperava com um sorriso de canto de boca. Eu sabia que você ia mostrar a que veio. Na copa, o clima estava dividido. Margarete fingiu que não viu Joana passar. Outras funcionárias cochichavam, mas agora o tom já não era só de crítica, era também de admiração contida. Rosa, que soube de tudo por mensagem, não se aguentou e apareceu na empresa com Clarinha no colo, só para dar um abraço apertado. Joana chorou ali mesmo, no meio do hall, sem vergonha. Wagner se aproximou devagar, sem alarde, e cumprimentou Rosa com um respeito raro. Obrigado por cuidar tão bem delas, disse. Rosa respondeu com um olhar firme. Elas cuidam de mim também, moço. A gente é rede. E naquele instante, Wagner teve a certeza de que não era só a empresa que estava mudando. Ele também estava. Ao final do expediente, Wagner chamou Joana para uma conversa no jardim interno da empresa, onde quase ninguém costumava passar. Sentaram num banco de madeira sob uma árvore pequena, mas frondosa. Ele parecia mais leve do que nunca, e ela, ainda com os olhos brilhando, olhava ao redor como se ainda não acreditasse no que estava vivendo. Você foi incrível hoje, ele disse, com uma simplicidade que contrastava com o peso do cargo que ocupava. Joana agradeceu, mas foi além. Não teria conseguido se você não tivesse me escutado desde o começo. Muita gente só olha, mas não vê. Wagner ficou em silêncio por um tempo e então segurou sua mão com cuidado. Eu vejo você, Joana, desde aquele dia. Ela olhou para ele, surpresa e emocionada. Não havia mais necessidade de disfarces. O que existia ali era real, nascido da convivência, da escuta, da admiração mútua. Wagner contou que desde que a viu amamentando Clarinha naquela sala fria de vidro e aço, algo tinha mudado dentro dele. A imagem da maternidade crua, corajosa, tinha quebrado uma casca que ele nem sabia que carregava. Você me lembrou do que é essencial, e não estou falando só como CEO. Joana respirou fundo, com o coração aos pulos. Eu também não sou mais a mesma. Mas se isso for um sonho, não me acorda agora não. Eles sorriram. E ali mesmo, trocaram o primeiro beijo, simples, demorado e cheio de verdade. Naquele mesmo dia, à noite, Joana voltou para casa com Clarinha no colo e um sorriso cansado, mas inteiro. Rosa preparava um café com pão quentinho quando ela chegou, como sempre fazia nos dias mais puxados. Sentaram juntas na cozinha pequena, onde cabiam poucos móveis, mas muito afeto. Joana contou tudo, nos mínimos detalhes.
Rosa ouvia com os olhos marejados, apertando a mão dela de vez em quando. Você mudou as coisas lá, minha filha. E mudou do jeito certo, sem gritar, sem passar por cima de ninguém, só com a força de quem sabe o que vive. Joana olhou para Clarinha dormindo no carrinho e sentiu um misto de alívio e esperança. Talvez, pela primeira vez, ela estivesse abrindo uma porta que outras também poderiam passar. Enquanto isso, no apartamento sofisticado de Wagner, ele observava a cidade do alto da varanda. Mas seus pensamentos não estavam ali. Estavam naquela sala de reunião, no abraço de Rosa, na fala firme de Joana, na força com que ela defendeu cada ideia. Pegou o celular e escreveu uma mensagem curta. Obrigado por me mostrar o que é coragem de verdade. Não enviou. Guardou o celular no bolso e sorriu. Sabia que algumas coisas não precisavam ser ditas com palavras. Sabia que dali para frente tudo que ele construísse, como homem, como líder, como alguém que ama, teria um novo ponto de partida. E esse ponto era ela. Na manhã seguinte, uma placa foi colocada na entrada do prédio da Teleconnect, logo ao lado da recepção. Dizia, em breve, Espaço Clarinha, creche corporativa para filhos e filhas de funcionárias e funcionários. A notícia se espalhou rápido pelos corredores. Alguns torceram o nariz, mas outros, a maioria, pararam por um instante para pensar em tudo o que aquilo representava. Não era só sobre crianças, era sobre humanidade, escuta, valor. Joana passou por ali mais tarde, com um crachá novo no pescoço e o cabelo preso com mais cuidado que o de costume. Viu a placa, respirou fundo e sorriu. A mudança estava plantada. No fim do dia, antes de ir embora, Joana desceu até o piso da faxina. Encontrou Margarete ajeitando os materiais, com cara de poucos amigos. Por um instante, hesitou, mas respirou fundo e se aproximou. Eu sei que você não acredita em mim, nem no que aconteceu, mas se algum dia quiser conversar, tô aqui. Margarete não respondeu. Apenas fez um aceno breve, quase imperceptível, antes de seguir em silêncio. Joana sabia que nem todos mudariam de uma hora para outra, mas aquele gesto, por menor que fosse, já era alguma coisa, porque no fundo, toda grande mudança começa assim, com alguém que escolhe não desistir do outro. À noite, Joana chegou em casa e encontrou Clarinha dormindo no colo de Rosa, a televisão, ligada baixinho em algum jornal. Sentou ao lado das duas e ficou ali, em silêncio, apenas observando a cena. Por dentro, ela sentia algo difícil de descrever. Não era só felicidade, era um tipo de paz que vinha de saber que tudo o que enfrentou valeu a pena. Que todas as vezes em que engoliu o choro no ônibus lotado, todas as noites em claro, todos os nãos que recebeu, tinham levado até ali. Rosa abriu os olhos, sorriu e disse, agora vai, minha filha. Agora o mundo te viu. E Joana acreditou. No dia seguinte, ela e Wagner chegaram juntos à empresa, não como segredo, nem como escândalo, mas como duas pessoas que decidiram caminhar lado a lado. Havia olhares, sim, mas havia também admiração. Clarinha, nos braços de Joana, balbuciava palavras soltas enquanto eles atravessavam a portaria. Wagner assegurou por um instante como se já fizesse parte daquilo naturalmente. E pela primeira vez em muito tempo, Joana não sentiu medo do futuro. Ela sentiu pertencimento. E nesse mundo, tão cheio de muros invisíveis, talvez isso fosse o maior presente de todos. Joana não ganhou uma promoção. Ela conquistou respeito. Não virou uma executiva da noite para o dia. Mas foi ouvida. Não deixou de ser mãe, nem faxineira. Mas passou a ser vista como mulher inteira. E Wagner deixou de ser só o CEO. Descobriu o valor de sentir, de olhar nos olhos, de abrir o coração. O mundo deles ainda é feito de desafios, mas agora eles enfrentam juntos. Porque quando alguém tem coragem de ser quem é, mesmo num lugar onde dizem que ela não pertence, ela muda tudo. Joana mudou a empresa, mudou a vida da filha, mudou até um homem acostumado a mandar.
E tudo começou com um gesto simples de amor de mãe. Às vezes, é só isso que o mundo precisa para começar a mudar.